Bom dia a todos. Muito bom ver esse salão cheio num domingo de manhã, num domingo de carnaval, vermos todos vocês aqui. E nós estamos dando continuidade à nossa série sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Atos. Hoje nós vamos estudar o dia de Pentecostes. E a sensação que eu tenho nesse momento é de que eu tenho bastante conteúdo para trazer para vocês hoje. E aqui eu fico num dilema como pregador, porque eu quero passar esse conteúdo para vocês, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar com vocês até as 2 horas da tarde. E então talvez eu fale um pouco rápido demais sobre alguns temas que você precisaria de mais tempo para processar, para pensar. E nós temos então uma vantagem com a tecnologia, porque essa mensagem está sendo gravada, ela depois vai para o YouTube. E se você então se sentir um pouco perdido ou ficar com aquela sensação de que eu falei rápido demais, você pode escutar novamente essa mensagem pelo YouTube e rever então aquilo que talvez tenha dado essa impressão, ok? Então nós vamos ler Atos capítulo 2, versos de 1 a 6. Atos capítulo 2, de 1 a 6. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração. Obrigado agora pela Tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor nos dê uma mente atenta e um coração aberto. E que o Teu Espírito, junto com a Tua palavra, possa transformar o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O motivo de ter tantas pessoas de lugares tão diferentes em Jerusalém nesse dia era porque Pentecostes era uma festa celebrada pelos judeus do mundo todo que iam então para Jerusalém nessa época. E Pentecostes, então, é a festa da colheita, também conhecida como a festa da colheita, porque ela celebra o fim da colheita de cereais. Ela também é chamada de festa das semanas, porque ela acontecia 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa. Por isso também a palavra Pentecostes. Pentecostes é a palavra grega para quinquagésimo dia número 50. E também naquela época os judeus, eles comemoravam o Pentecostes como sendo o aniversário da entrega da lei de Deus por Moisés no Monte Sinai, porque isso teria acontecido 50 dias depois da libertação do Egito. Então nós estamos diante de um dia especial para os judeus, porque era uma festa, mas mais do que isso, um dia especial, porque esse foi um dia único na história da igreja, um dia que não se repete mais. O dia de Pentecostes, em Atos 2, é a inauguração de uma nova era no propósito de Deus. E infelizmente, o tempo não nos permite falar de todos os aspectos que eu gostaria de
de falar sobre esse dia, isso exigiria de nós um curso inteiro, mas eu gostaria de pontuar 3 novas realidades criadas pela ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. 3 novas realidades: a nova aliança, o novo templo e a nova comunidade. A nova aliança, o novo templo e a nova comunidade. Então, em primeiro lugar, a nova aliança. No Antigo Testamento, Deus havia prometido uma nova aliança a Israel. Diz lá em Jeremias capítulo 31, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31 fala sobre essa nova aliança, sobre essa promessa. Ezequiel capítulo 36 também fala sobre essa mesma promessa. Quando se inicia a nova aliança? Ela é inaugurada pela morte e ressurreição de Jesus. Jesus fala na noite em que é celebrada a última ceia, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança que será derramado por amor de vocês. Então, os eventos da morte e ressurreição de Jesus, eles inauguraram essa nova aliança. E o que acontece no dia de Pentecostes é que Deus, ele torna, por assim dizer, efetiva essa nova aliança por meio do derramamento do Espírito Santo. João havia dito que Jesus batizaria com o Espírito, e esse é o dia, então, em que Deus efetiva a sua nova aliança por meio do derramamento do Espírito. E acontecem todos esses eventos aqui narrados e que nós lemos no capítulo 2, e aqueles que presenciaram aquele momento ficam atônitos, acham até, como diz ali no versículo 13, que talvez as pessoas estivessem embriagadas. E aí Pedro se levanta e faz essa explicação que aparece aí no capítulo 2, versículos 17 a 21. E ele cita o profeta Joel, que também fala sobre essa nova aliança. Acompanhe a leitura que eu vou fazer, Atos capítulo 2, de 17 a 21. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Pedro está dizendo aqui é que naquele dia de Pentecostes estava se cumprindo a profecia de Joel, a profecia da nova aliança de Joel. E que nessa nova aliança, cada membro do povo de Deus passa a ser habitado pelo Espírito Santo. E isso é algo extraordinário, porque a habitação do Espírito Santo era um privilégio de profetas no Antigo Testamento, de alguns reis no Antigo Testamento, não era algo comum. E o que Deus estava fazendo agora era uma grande mudança só possível por causa da morte e ressurreição de Jesus, do Messias. E agora
todo o povo de Deus passa a ser habitado pelo Espírito. E Pedro, ele cita Joel que usa uma linguagem cataclísmica. Versículos 19 e 20 diz coisas do tipo: mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, o sol se tornará em trevas, e assim por diante. Joel, ele usa essa linguagem cataclísmica, que fala de um cataclisma, como se fosse assim, uma tragédia ou coisas muito grandes que estão acontecendo. E o que nós precisamos entender é que os judeus estavam acostumados a usar esse tipo de linguagem quando eles queriam se referir a grandes mudanças sociais, grandes mudanças políticas e espirituais. Então nós não devemos entender essa linguagem no seu sentido literal, mas nós devemos entendê-la no sentido simbólico. Joel está falando aqui de mudanças sociais, de mudanças políticas e de mudanças espirituais. Aí a gente pode dizer assim, mas isso é algo estranho, né? Algo diferente, mas nós fazemos a mesma coisa. A gente usa uma linguagem também. Por exemplo, quando acontece um escândalo, alguma coisa que ninguém esperava, o que a gente costuma dizer? Explodiu uma bomba. Gente, explodiu uma bomba. Aconteceu isso, isso, isso. Ou quando quando a gente fica sabendo de alguma coisa que nos abala, a gente costuma dizer muitas vezes, olha, eu perdi o chão. Não, todo mundo entende que não é que a terra que tinha embaixo dos meus pés cedeu e eu caí. Todo mundo entende, perdi o chão. Quer dizer, o cara ficou abalado. Ou quando a gente diz que tal situação é o fim do mundo. Que absurdo isso. Isso é o fim do mundo. Todo mundo entende que o mundo não está acabando, né? Todo mundo entende que nós estamos falando de algo grande que aconteceu e que vai trazer implicações profundas. E é sobre isso, então, que Pedro explica o que está acontecendo nesse dia, o derramamento do Espírito Santo. É uma grande mudança nos propósitos de Deus, porque o Messias, Jesus, morreu e ressuscitou, e ele foi quem derramou do seu Espírito. E esse é um privilégio, a habitação do Espírito é um privilégio de todo aquele que crê, versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse é o privilégio. E Paulo, ele é bastante claro lá em 1 Coríntios, se você quiser deixar marcado aqui, Atos capítulo 2, eu gostaria de ir para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Paulo é bastante claro ao dizer que todo cristão é batizado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13 diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, o batismo e a habitação do Espírito Santo, ele é um privilégio de todo cristão, sem exceção. No momento que você crê no Evangelho, nesse momento você é batizado pelo Espírito. A igreja, ela não é formada de dois grupos de pessoas. Um grupo que recebeu o batismo do Espírito Santo, e esse grupo, então, agora ele tem mais poder, e um grupo que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo. A igreja, ela é formada de um único grupo, de uma única realidade, que são todos aqueles verdadeiros cristãos, verdadeiros convertidos, que creem no Evangelho. Essas pessoas são batizadas pelo Espírito. O batismo do Espírito é a mesma coisa que o selo do Espírito. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz que no momento que nós cremos no Evangelho, nós fomos selados pelo Espírito.
selo do Espírito é outra metáfora para o batismo do Espírito. Então, essa é a nova aliança. Essa é a primeira coisa que o Espírito Santo faz no dia de Pentecostes. Ele torna a nova aliança algo efetivo. A segunda realidade é a do novo templo. O dia de Pentecostes é também o dia da inauguração da igreja como o novo templo, o novo lugar da habitação de Deus. Por que Lucas descreve os fenômenos do versículo 2? Atos 2:2 diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Existe um paralelo, e um judeu ou um cristão que conhece bem o Antigo Testamento, ao ler essa passagem, se lembraria de um outro evento muito parecido, que está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos de 9 a 11. Existe um paralelo entre aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes e aquilo que aconteceu quando o templo de Salomão tinha sido construído. 1 Reis, capítulo 8, versículos de 9 a 11, diz assim: na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Notem que esse texto de 1 Reis, ele fala da lei, e a lei ela simboliza a antiga aliança, e essa lei foi recebida ali na arca, e diz que uma nuvem encheu o templo e que a glória do Senhor encheu o templo. Os fenômenos do dia de Pentecostes, o som, o vento, as línguas de fogo, o falar em outras línguas, foram os sinais de que a glória de Deus, por meio do Espírito Santo, encheu agora o novo templo que é a igreja. Essa é a nova habitação de Deus. E o que Lucas faz em Atos capítulo 2, ele descreve de modo vívido, ele descreve de um modo dramático aquilo que mais tarde Paulo e Pedro irão ensinar nas suas cartas. Que a igreja é agora o templo onde Deus habita. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 3, 16 e 17, 2 Coríntios 6, 16, Efésios capítulo 2, Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 2. E essa é uma grande mudança. Essa é uma daquelas transformações radicais dentro do propósito de Deus. Porque essa mudança diz que o templo de Jerusalém se tornou obsoleto. O templo de Jerusalém se tornou desnecessário. Deus não habita mais ali. Deus habita agora, sua glória agora está nessa nova comunidade formada por pessoas, que é a comunidade de discípulos criada por Jesus. E o sinal definitivo de que Deus havia abandonado o seu templo em Jerusalém é que, décadas mais tarde, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destroem Jerusalém e destroem o templo, e até hoje os judeus eles não possuem o seu templo. Então, essa é uma grande mudança. A igreja agora é o templo. E tem mais algo significativo aqui nesse texto. O dia de Pentecostes, ele também é o dia em que Deus reverteu
a maldição da Torre de Babel. Vamos voltar ali em Atos capítulo 2 e vamos ler os versículos 5 a 12. Atos capítulo 2, 5 a 12. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós falar em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Deus reverte, naquele momento, a maldição da Torre de Babel. O John Stott, no seu comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte: nada poderia ter demonstrado de forma mais clara a natureza multirracial, multinacional e multilingüe do reino de Deus. Desde os pais da igreja, os comentaristas têm visto a bênção do Pentecoste como uma reversão deliberada e dramática da maldição de Babel. Em Babel, as línguas humanas foram confundidas e as nações espalhadas. Em Jerusalém, a barreira linguística foi vencida de forma sobrenatural, como sinal de que as nações agora seriam reunidas em Cristo, como um prenúncio do grande dia em que o povo remido será recolhido de todas as nações, tribos, povos e línguas. Além disso, em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto que em Jerusalém o céu humildemente desceu à terra. Quais são algumas implicações para nós, então, tentando ser um pouco mais prático, disso tudo que nós vimos até agora? Então, Deus não habita mais no templo em Jerusalém, Deus habita no seu povo, os cristãos tornam-se o templo, e Deus não habita nesse prédio. Deus não habita nesse prédio na rua Vereador Mário Pesce, 1004. Onde Deus habita? Deus habita na aliança bíblica, em nós, nas pessoas e nos outros cristãos, evidentemente. Cristo habita em cada grupo célula. Quando nossos grupos células estão reunidos, Cristo habita ali. Quando nós estamos reunidos na celebração como agora, Cristo habita aqui, porque nós estamos aqui. E ao contrário da Torre de Babel, que se caracterizava por divisões, por partidos, por conflitos, por pessoas que não se entendiam, a igreja não deve ser como a Torre de Babel. A Torre de Babel se tornou um problema, as pessoas não se entendiam mais, elas falavam línguas diferentes. Por trás disso também existia a ideia da luta pelo poder. E a igreja, ela se torna parecida com a Torre de Babel quando nós começamos a lutar pelo poder entre nós. Quando a igreja começa a formar pequenos grupos, pequenos partidos. A igreja de Corinto era uma igreja que lembra a Torre de Babel. A igreja em que uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Infelizmente, muitas vezes,
as igrejas se parecem mais com a Torre de Babel do que com o ideal de Deus aqui no dia de Pentecostes. Mas o ideal de Deus para nós é que a igreja viva em unidade. Uma igreja que vive em unidade para a sua glória. Quando nós começamos a buscar a nossa própria glória, aí nós começamos a viver em partidos, em panelas, em grupinhos. Isso é sinal de que a gente está buscando a nossa própria glória. Mas quando a gente começa a viver para a glória de Deus, a gente experimenta unidade. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. 3 realidades, então, criadas pela ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A primeira delas, a nova aliança. A segunda delas, o novo templo. A terceira realidade, a nova comunidade. E aqui eu vou ser mais prático naquilo que eu vou dizer. O que significa viver na prática como o novo templo de Deus? Se a igreja é o novo templo, o que significa isso na prática? Atos capítulo 2, nós vamos ler agora dos versículos 42 ao versículo 47. Abra sua Bíblia lá. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O livro de Atos, ele nos ensina, juntamente com todo o Novo Testamento, que a igreja é central nos propósitos de Deus. A comunidade cristã é fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Deus nos salva como indivíduos, mas Ele nos pega e nos insere, no momento da nossa conversão, nessa comunidade. Então, não existe crescimento espiritual saudável sem a participação ativa em uma igreja. Nós precisamos ser cristãos da igreja. E esse texto de Atos, capítulo 2, de 42 a 47, ele é importante porque, entre outras coisas, ele descreve uma igreja caracterizada pelo equilíbrio. Observem como a igreja de Jerusalém vivia. Ela era uma igreja que valorizava o estudo da Bíblia. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Então, essa era uma igreja que estudava. Era uma igreja que valorizava os relacionamentos. Diz o texto que eles perseveravam na comunhão, que eles estavam juntos. Eles viviam relacionamentos. Uma igreja que estudava e que se relacionava. Era uma igreja que se reunia no grupo grande. Aqui diz que eles se reuniam no pátio do templo, que era um espaço onde você podia ter muitas pessoas, mas eles se reuniam também de casa em casa. E é por essa razão que nós, da Aliança Bíblica, somos uma igreja em células. Nós temos a reunião do grupo grande no domingo, a celebração, e nós temos as reuniões pequenas nos grupos pequenos. A gente tem a igrejona na celebração de domingo, e a gente tem a igrejinha, no sentido mais carinhoso do termo, que se reúne nas casas. Aqui a gente olha para as pessoas, algumas a gente não sabe dizer nem o nome delas, né? Porque a gente só vê, a gente conhece a pessoa
mas a gente não sabe às vezes o nome, a gente não sabe às vezes o que a pessoa faz. E tudo bem, porque nós somos uma comunidade grande, mas no grupo pequeno, na célula, a gente pode se conhecer melhor, a gente pode saber os nomes uns dos outros, e a gente pode ter uma comunhão mais profunda. Essa era uma igreja que cuidava dos necessitados. O versículo 45 diz que eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E uma igreja equilibrada é uma igreja que estuda a Bíblia, que tem comunhão, que se reúne, é uma igreja que cuida dos seus necessitados. Ninguém pode passar fome na igreja. Ninguém pode passar frio na igreja. A igreja ela deve viver como esse povo que cuida uns dos outros. Era uma igreja caracterizada pelo temor a Deus e pela alegria. Olha que interessante que temor a Deus, porque eles viam os milagres que os apóstolos realizavam, e aquilo era assustador de uma certa forma. Eles temiam a Deus, mas ao mesmo tempo eles celebravam, eles eram alegres. Isso mostra que a gente deve ser gente cristã que leva a Deus a sério. A vida com Deus não é brincadeira. A vida com Deus é para valer. A gente tem que ter seriedade nas coisas de Deus, na nossa luta contra o pecado. Quando nós falamos da igreja como novo templo, o templo é o lugar de adoração a Deus. E isso fala de santidade. Nós precisamos levar Deus a sério, nós precisamos buscar uma vida de santidade. Mas é uma santidade que convive com a alegria. A igreja de Jerusalém é uma igreja alegre, uma igreja que celebra a Deus. E uma coisa muito interessante, o versículo 47 diz que era uma igreja que tinha a simpatia do povo. Quando os cristãos se reuniam, ou quando eles eram vistos nas ruas em Jerusalém, os judeus, aqueles que não eram cristãos, eles olhavam aquele povo e eles diziam: olha, esse povo é gente boa. Esse povo é querido. Esse povo é feito de gente amorosa, generosa, bondosa. Infelizmente, muitas vezes os cristãos são conhecidos como pessoas enraivecidas, como pessoas fanáticas, como pessoas alopradas. Mas não era assim que essa igreja era vista. As pessoas olhavam os cristãos e diziam: esse pessoal é gente boa, esse pessoal é amoroso. E era uma igreja que evangelizava. E é muito interessante a maneira como Lucas descreve a evangelização deles. Porque Lucas diz no versículo 47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Lucas descreve a evangelização da igreja e a conversão das pessoas como algo que Deus ia fazendo. Era Deus que ia acrescentando as pessoas. Aí, assim fica fácil, assim é barbado evangelizar, né? E é assim que a gente tem que evangelizar. A gente precisa abrir a boca, falar de Jesus, falar do Evangelho sem medo, claramente, e deixa que Deus vai trazendo as pessoas. Deixa que Deus vai acrescentando diariamente os que vão sendo salvos. Então veja o equilíbrio dessa igreja. Ela não era uma igreja que só estudava a Bíblia, mas deixava a comunhão de lado. Não era um seminário, era uma igreja. Ela era uma igreja que estudava a Bíblia e que tinha comunhão. Não era uma igreja de pessoas que temiam a Deus, levavam Deus a sério, mas eram pessoas tristes, pessoas pesadas. Não, eles eram uma igreja que levava a Deus a sério, mas era uma igreja alegre. Eles não eram uma igreja
que se reunia, que tinha esse hábito de estar sempre juntos, mas que ninguém evangelizava ninguém. Não, eles eram uma igreja que se reunia, que estavam juntos, mas eles iam para fora. Eles falavam de Jesus para as pessoas. Então, observem como eles faziam todas essas coisas ao mesmo tempo. Era uma igreja equilibrada, uma igreja que não exagerava, por assim dizer, e ao mesmo tempo não negligenciava nenhum desses aspectos. E a igreja, ela perde a sua força quando ela começa a negligenciar algumas dessas coisas. E o grande desafio para nós, como aliança, como indivíduos, como grupo célula ou como comunidade aliança bíblica, o grande desafio para nós é sermos uma igreja equilibrada. Uma igreja que vivencia todos esses aspectos ao mesmo tempo. E eu queria concluir essa mensagem com algumas perguntas para nós. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Nós temos sido pessoas comprometidas com a igreja? A igreja para nós é algo central ou algo opcional? Algumas pessoas veem a igreja como algo opcional. Eu vou se eu tenho vontade, se eu quero. Agora eu estou numa igreja, mas pode ser que depois eu fique 2 anos sem ir numa igreja. Eu vou conforme eu tenho vontade. Será que a nossa visão da igreja é como algo opcional? Ou será que nós entendemos que a igreja é fundamental na nossa caminhada com Deus? Nós temos vivido uma vida cristã equilibrada. Temos buscado conhecer a palavra, mas ao mesmo tempo viver em comunhão, ao mesmo tempo socorrer os necessitados, ao mesmo tempo evangelizar e assim por diante. O meu cristianismo tem sido um cristianismo limitado, empobrecido, ou eu tenho buscado viver todas essas dimensões? E a última pergunta que eu quero deixar para nós é: como essa igreja de Jerusalém desafia você? Eu queria deixar para vocês um tema de casa, que essa semana você releia esse texto, medite sobre ele e deixe Deus falar com você. Esse é um texto rico, um texto maravilhoso. 3 novas realidades que o Espírito Santo trouxe naquele dia de Pentecostes, de Atos capítulo 2. A primeira realidade, a nova aliança. Cada cristão agora é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Nós não somos cristãos de segunda categoria. Todos nós temos o Espírito, e é o Espírito que irá nos capacitar a viver uma vida para Deus. Em segundo lugar, o novo templo. Isso significa que nós somos chamados para viver em santidade, viver em unidade e viver para a glória de Deus. Não como uma torre de Babel, mas como o novo templo de Deus. Em terceiro lugar, o Espírito criou uma nova comunidade. Nós somos chamados para viver em comunidade e viver com compromisso e com equilíbrio todas essas dimensões da vida espiritual. Que o Espírito Santo, então, nos capacite a viver dessa maneira para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Quero chamar a equipe de louvor aqui na frente para nós cantarmos o último cântico. Feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa nova realidade, essas novas realidades geradas pelo Teu Espírito na nossa vida. Senhor, que nós possamos viver como esse povo de Deus, como uma igreja comprometida contigo, uma igreja equilibrada, uma igreja que vive todas essas dimensões, uma igreja que vive em unidade, uma igreja que vive para a Tua glória. Nos ajuda a viver dessa maneira, Senhor,
nos dá essa visão da igreja de Atos e que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir nas nossas vidas. Que cada um de nós seja instrumento teu, contribua para que essa visão da igreja de Jerusalém se cumpra cada dia mais na aliança bíblica. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.